Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei Tubarão, professor de Biologia aqui do EducaPE TV. E assim, hoje é dia da gente falar do Intensivo Enem, porque a gente vocês já sabem, né, que a gente tá vindo nessa pegada aí. Hoje é nossa aula 8, então a gente tá vindo aí numa pegada das 8 semanas, falando tudo que vai cair na prova de Biologia. Então, olha, hoje a gente vai ter mais um tema. Hoje a gente vai ter mais uma dica, mas eu preciso que vocês fiquem muito ligados, porque assim, é um tema que aparece muito, tá? Porque agora eu vou falar de programa de saúde. Agora eu vou falar de conceitos de programa de saúde. Alguns conceitozinhos que vocês podem pegar na prova, porque sempre no Enem a gente tem questão de doença. Sempre no Enem vai cair alguma coisa de doença. Ou da doença, de maneira propriamente dita, ou de conceitos de programa de saúde, que é o que a gente vai falar. Mas assim, olhe, é importante que vocês assistam. Se vocês ainda não viram, é importante que vocês vejam as outras aulas, tá? Porque essa é a aula 8. Então significa que já tiveram 7 aulas antes. É importante que vocês verem. Porque nessas aulas vocês vão gabaritar a prova de Biologia. Beleza? Não pode esquecer. E assim, não só de Biologia, bota tudo em dia, tá? E olhe, antes de começar, eu também sempre peço, ajudem, compartilhem esse projeto com todo mundo. Mandem esse projeto para todo mundo, tá? Porque assim, além de eu conseguir ajudar você, a gente quer ajudar mais pessoas. Isso depende da sua ajuda também. Compartilhe esse projeto. E, ó, não esquece, se inscreve aqui no canal do EducaPE. Ó, dá o like no vídeo, deixa um sininho. E assim, tudo que eu escrever aqui, não se preocupe que depois vai para a descrição dessa live, tá? Eu transformo tudo que eu escrevo no PDF e eu coloco na descrição da aula, tranquilo? E assim, qualquer problema que vocês tiverem, vocês também podem me procurar no Instagram. Só vocês lá no meu Instagram, @AndreiBio, beleza? Ou vocês também podem me encontrar no YouTube, no meu próprio canal, que é o Biologia com Tubarão, tá? Se você estiver precisando de muita biologia, se você quiser estudar um pouquinho mais, você assiste aqui no EducaPE e depois você vai lá para o Biologia com Tubarão, que a gente tem mais aulas lá, beleza? Mas vamos deixar de conversar, vamos trabalhar. Bota aí, Betão, por favor, meu quadro aí, pronto. Como eu disse a vocês, hoje a gente vai trabalhar com um programa de saúde e alguns conceitos que vocês podem encontrar na prova. Aí qual é a ideia? Vê, quando a gente trabalhar com esses conceitos, a gente pode falar aí de várias coisas, mas assim, a primeira diferença que eu queria que vocês guardassem, até porque está muito na moda, cuidado, veja, cuidado primeiro com doença. Olha, cuidado com essa coisa que a gente chama de doença. Para quem não sabe, doença, a palavra doença, se a gente for arrumar uma definição para ela, isso aqui, ó, é qualquer, ó, isso aqui vai ser qualquer alteração, isso aqui vai ser qualquer alteração, ó, do estado de saúde. Então, olhe, quando nós alteramos o estado de saúde, a gente chama isso de doença. Doença é qualquer alteração do estado de saúde. Alterou a saúde, é doença. Aí qual é a ideia? Essa doençazinha, ela vai apresentar tipos. Veja, a gente pode classificar as doenças. Vamos lá, a gente pode classificar as doenças. Quando a gente trabalha com a classificação das doenças, a gente vai fazer assim, olha, primeiro tipo de doença, cuidado, isso pode aparecer no Enem, tá? Primeiro tipo de doença que eu preciso que vocês saibam, cuidado com a doença que a gente chama de doença hereditária. Olha, cuidado com a doença hereditária, cuidado com esse conceito. Quando a gente diz que uma doença é hereditária, é porque essa doença, ela vai passar via genética. A doença hereditária é uma doença, olha, que a gente associa, presta atenção, tá? Essa doença a gente associa com a genética familiar. A gente vai auxiliar, ó, a gente vai relacionar com a genética familiar. Então, geralmente, quando uma doença, ela acontece porque ela está na genética da família, porque nós recebemos essa herança, a gente diz que isso é uma doença hereditária, tá? Agora veja, se não for uma doença hereditária, cuidado que o segundo tipo, para vocês verem as diferenças, o segundo tipo é a doença que a gente chama de doença congênita. Olha, cuidado com a doença congênita. Quando a gente diz que uma doença é congênita, quando a gente cita que uma doença é congênita, eu preciso que vocês tomem cuidado, ó,
que a doença congênita é uma doença que nós nascemos com ela. Ela é a doença, ó, do nascimento. Olha, ela é a doença do nascimento. Agora prestem atenção no que eu vou dizer agora. Traz para mim, Betão. Vê, a gente vai fazer assim. Quando a gente trabalha com essa doença congênita... Ah, André, o que é uma doença congênita? É uma doença que a gente nasce com ela. Veja, não é aquela coisa que você vai nascer bom e depois de uma semana ela aparece. Você vai nascer bom e depois... Não, você já nasce doente. Você já nasce com um problema. Toda vez que você já nasce com um problema, você vai dizer que você está com um problema congênito. Agora você pode dizer assim, Andrei, a doença ela pode ser só congênita? Pode. Você pode ter uma doença só congênita que não tem nada a ver com a genética da família. Você pode ter uma doença congênita que pode ser problema no seu desenvolvimento embrionário. Ah, eu nasci com uma doença que ninguém na minha família teve. Foi um problema na minha formação. Beleza, é uma doença só congênita. Agora, eu vou ter aquela doença congênita que pode ser congênita e hereditária ao mesmo tempo? Claro. Você pode nascer com uma doença que ela é congênita porque você já nasce com ela e ela é hereditária porque está na sua família. Outras pessoas da sua família já nasceram com o mesmo problema. Então, a primeira classificação que a gente tem que dar conta dessas doenças é que você vai ter a doença hereditária e a doença congênita. Claro, a gente pode ter um terceiro tipo, que é a doença adquirida. Cuidado, se uma doença for considerada adquirida, essa é a mais fácil. É aquela doença que nós adquirimos ao longo da vida. Na verdade, não é a doença, são as doenças que nós adquirimos ao longo da vida. Por exemplo, gripe. Gripe está na genética da tua família? Não, né, monstro? Ninguém nasce assim, ah, eu tenho uma predisposição para gripe. Não, porque quando a gente fala de predisposição é porque você tem a genética, tá? Então assim, eu tenho uma predisposição para gripe. Não, você não tem uma predisposição para gripe. A gripe é uma doença que nós adquirimos porque nós temos contato com o vírus. Outro exemplo, dengue. Dengue é uma doença adquirida. Nós adquirimos por causa da picada do mosquito. Ah, não, eu tive dengue porque meu pai teve dengue, minha mãe teve dengue, minha avó teve dengue, a minha família toda teve dengue. Sim, meu filho, se a sua família toda teve dengue, é porque o mosquitinho picou a família toda. Não é porque está na genética da família. Sabe uma doença que muita gente erra? AIDS. Cuidado que a AIDS é uma virose muito falada no Enem, tá? É uma virose muito falada do Enem porque ela é transmitida por um vírus, ou melhor, ela é provocada por um vírus que a gente chama de HIV. É um vírus de RNA, que a gente classifica como retrovírus. E a AIDS é uma doença adquirida. E sabe onde é que as pessoas erram muito? Quando uma mamãe aidética, infelizmente, passa a AIDS para a criança. Aí tem muita gente que diz assim, ô Andrei, aí quando a criança já nasce é congênita, né? Não. A criança que nasce de uma mamãe aidética, se infelizmente ela também ficar aidética, a doença é adquirida no parto. Não tem nada a ver com congênita, tá? Congênita é aquilo que vem de má formação. É uma má formação. Vem da sua formação. E olhe, a AIDS não vem da sua formação, tá? A criança vai adquirir isso no parto. Cuidado com isso. Então, olhe, doenças adquiridas são aquelas doenças que nós temos no dia a dia. Aí você tem várias. Doenças congênitas são aquelas doenças, presta atenção, que nós pegamos. Ei, aquela doença, a doença congênita, na verdade, nós não pegamos, nós nascemos com ela. Vem da nossa formação. E a doença hereditária é aquela que está na nossa genética. É da genética da família. Cuidado com isso, beleza? São os primeiros tipos. Agora, saindo disso aí, bota aí, Beto, no quadro, por favor. Tem uma coisa que está muito na moda, veja, que aí eu preciso que vocês tomem cuidado com outra relação que a gente faz assim. Cuidado com a doença, olhe, que a gente vai chamar de endemia. Cuidado com a endemia. O que é uma doença endêmica? Olhe, sempre que vocês pegarem essa coisa de doença endêmica, eu preciso que vocês saibam que essa doença, olhe, ela tem esse nome de endêmica porque ela é característica. Isso aqui é uma doença, ó, que ela é característica, presta atenção, de uma região. Ó, ela vai ser uma doença característica de uma região. Quando você diz que uma doença é característica, Betão, traz para mim, por favor. Olha, quando você diz que uma doença é endêmica, é porque aquela doença ela é uma característica daquela região.
você sabe que se você for para aquela região, você pode ficar doente. Porque naquela região, todo ano, você tem um número controlado de pessoas com aquela doença. Veja, se todo ano, naquela mesma região, você tem um determinado número de pacientes, e um detalhe, número controlado, você vai dizer que isso é uma endemia. Então, é aquela coisa, uma coisa é, aquilo é endêmico, então aquilo é característico da região. Endemia vem de característica. Então, falou de endemia, endêmico, doença, é uma coisa que é característica da região. Então, se a doença é endêmica, é porque você sabe que naquela região pode acontecer. André, dá um exemplo, a febre amarela na região norte. Todo mundo que vai passear na região norte do Brasil tem que tomar a vacina da febre amarela. Você tem que tomar exatamente a vacina da febre amarela. Você tem que se prevenir, porque sabe que lá na região norte é muito comum. Tá? É muito comum você ter outra doença, malária. A malária é outra endemia da região norte. Quem viaja para a região norte tem que tomar cuidado com a malária, porque sabe que todo ano você vai ter um número de casos controlados lá. É uma endemia. Cuidado com isso. Agora sim, bota para mim, Betão, um quadro de novo. Se não for endemia, eu preciso que vocês tomem cuidado. Vê qual é a doença agora. Vê como é que a gente diz ela. A gente pode chamar ela de epidemia. Aí, vê qual é o conceito, tá? Quando a gente trabalha com epidemia, vocês vão dizer que isso aqui, são casos descontrolados. Olhe, casos descontrolados, preste atenção, em uma região. Agora que fique bem claro, tá? Quando você denomina essa coisa região, é porque você vai ter um limite geográfico. E quando a gente fala desse limite geográfico na epidemia, eu preciso que vocês tomem cuidado, que esse limite geográfico vai ser assim. Aqui você vai dizer que vai estar entre cidades ou estados. Olhe, cidades e estados é epidemia. Traz para mim, Betão. Olhe, quando a gente trabalha com epidemia, você vai dizer que a epidemia é um número descontrolados de pacientes para uma determinada doença dentro de uma região. E que fique bem claro, tá? Quando a gente trabalha dentro dessa região, é cidades e estados. Ou seja, não pode sair do país. Mas o Brasil é muito grande. Não interessa. Se a gente vai falando da geografia, se tiver dentro de estados ou até dentro de cidades, é epidemia. Andrei, dá um exemplo. Aqui, vira e mexe, principalmente agora que vai começar o verão, a gente tem muito surto de dengue. A gente pode ter uma epidemia de dengue, a gente já teve várias. O que é uma epidemia de dengue? É um número descontrolado de casos que estão dentro de uma cidade, ou seja, dentro do Recife. Mas se sair, por exemplo, de Pernambuco para Paraíba, que é aqui nosso estado vizinho, é epidemia ainda, porque está dentro do estado. Agora, olhe, se isso se alastrar a nível de países e continentes, aí vocês sabem mais do que eu, não é uma epidemia, aí vira uma pandemia. Então, quando a gente fala de pandemia, bota para mim, Beto, no quadro, por favor. Quando a gente fala de pandemia, eu preciso que vocês tomem cuidado, que a pandemia, que aí a gente tá craque por causa graças a Deus, dessa pandemia que a gente saiu. A pandemia nada mais é do que uma epidemia. É uma epidemia que se alastra. É uma pandemia que se alastra para países, preste atenção, para países e continentes. Vai se alastrar para países e continentes, tá? Não esqueçam dessa definição. Uma pandemia começa com a epidemia. Traz para mim, Betão. André, então o Covid começou com a epidemia? Começou. A Covid-19 que virou esse terror aí, que graças a Deus a gente saiu dela, ela começou como uma epidemia chinesa. Começou com a epidemia chinesa. Aí, dessa epidemia chinesa, ela começou a se alastrar para os países asiáticos e depois se alastrou para todos os continentes do mundo.
Então ela começa com uma epidemia. Mas como a Covid ela tinha um poder de infecção muito alto e ela se multiplicava de maneira muito rápida, ela se alastrou muito rápido. Então aquilo que começou com uma epidemia, veja, aquilo que começou com uma epidemia lá no final de 2019 na China, virou uma das maiores pandemias a partir do ano de 2020, porque saiu passando de país para país, continente para continente, aí virou a pandemia, virou tudo aquilo que a gente já sabe, tá? Então assim, mas ela foi a única pandemia? Não, se vocês olharem na história, a gente teve outras pandemias, mas pandemia é aquilo que a gente alastra, tá? Para países e estados, não esqueçam disso, beleza? Bota aí para mim, Betão. Aí assim, depois dessa classificação, depois desses termos de programa de saúde, um que eu queria colocar antes da gente ir embora, e eu preciso colocar isso aqui, eu preciso que vocês saiam daqui hoje, também sabendo uma coisa que está muito na moda, eu preciso que vocês saibam a diferença para o Enem, de vacina e soro. Eu preciso que vocês saibam a diferença de vacina e soro. Aí vê como é fácil, tá? Vacina sempre vai ser usada para prevenção. Olha para cá, Betão. Bota para mim, Betão. Vê. Vacina é para prevenir, tá? Vacina não é para curar, não. Vacina é importantíssimo. A gente tá vivo hoje por causa da vacina. Não adianta falar. Mas eu tomei vacina e peguei a doença. Meu filho, a vacina não é para você não ficar doente. A vacina é para você não morrer. A vacina é para prevenir a morte. Se você não ficar doente é porque você pegou a carga do agente que causou pouco. Mas eu posso ser vacinado e ter os sintomas, mas você vai ter sintomas mais leves. A vacina ela não dá 100% que você não vai ter nada. Ela não vai dar 100% que você não vai ter nenhum sintoma. A vacina de prevenção é para você, e é prevenção contra a doença, mas principalmente contra a morte por causa daquela doença. Cuidado com isso, tá? E assim, eu tô doente, eu vou tomar vacina? Não. Depois que você tá doente, você não precisa mais tomar vacina. Porque a vacina não é para curar, a vacina é para prevenir. Bota aí, Betão, para mim. E assim, se a vacina é para prevenir, eu preciso que vocês saiam daqui sabendo hoje que é por isso que você diz que a vacina, ela é uma coisa que nós chamamos de imunização ativa. Sabe por quê? Traz para mim, Betão, de novo. Porque, olha, dentro da vacina, a gente vai ter uma substância chamada de antígeno. A vacina, ela é formada por vamos dizer assim, por um composto, por uma substância, por uma estrutura que a gente chama de antígeno. O que é um antígeno? É um corpo estranho. Aí sabe o que a vacina faz? Quando você toma vacina, você está tomando um antígeno. Você está tomando um corpo estranho. Aí aquele corpo estranho vai estimular o seu corpo a produzir anticorpos. Que hoje em dia, por causa da Covid, a gente chama de imunoglobulinas, que vão ser específicas para aquele determinado antígeno, que geralmente é uma determinada doença. Aí se você tiver contato com a doença, você já tem um anticorpo, aí você não morre. Pode ter até os seus sintomas, mas morrer você não morre, porque você já tem a defesa. Aí sabe por que a imunização ativa? Porque é como se a vacina entrasse no teu corpo e dissesse assim, ei corpo, trabalha aí, bora meu filho, trabalhe. Ativa o corpo a produzir defesa. Por isso que a gente chama de imunização ativa. Porque quando o antígeno ele entra no corpo, ele ativa o corpo a produzir anticorpos. Cuidado com isso, tá? Ele bota o corpo para trabalhar. Aí é o corpo que vai produzir a defesa, não é a vacina é só o estímulo. Aí por isso que você tem que tomar antes, tá? Porque é uma coisa de prevenção. Cuidado com isso. Bota no quadro aí, por favor, Betão. Aí assim, aí é por isso que a gente também tem que saber que a vacina, ela gera memória imunológica. Olha, lembre que ela gera, memória imunológica. Aí você pode acessar, qual é a diferença da vacina para o soro? Vê o soro. Soro que não é aquele soro fisiológico que a gente toma, pelo amor de Deus. O soro, isso aqui é uma substância de tratamento. Então, quando você está doente, você não toma vacina. Você toma soro. E um detalhe, tá? Olha, bota para mim, Betão, um quadro. Vê. Quando você diz que é uma substância de tratamento, vocês tomem cuidado que aqui
não vai ser uma imunização ativa. Aqui vai ser uma imunização passiva. E um detalhe, tá? Cuidado que aqui não gera memória imunológica. Não gera, memória imunológica. Não gera memória imunológica. Zero. Porque é uma coisa de tratamento. Traz pra mim, Betão. É assim. Soro não é para prevenir. Soro é para curar. E olha, não é aquele soro fisiológico não, tá? Soro é o nome da substância que a gente toma. E assim, ela é para curar, porque diferente da vacina, lembra que eu acabei de dizer, a vacina ela vai prevenir porque ela tem antígeno. Esse antígeno vai entrar no corpo e vai estimular o corpo a produzir o anticorpo. Estimula o corpo a trabalhar. O anticorpo não, tá? Ei, o soro não, porque o soro já é o anticorpo. Veja, o soro já é o anticorpo produzido. Então, quando as pessoas tomam soro, a pessoa já está tomando o anticorpo. Veja, ela já está tomando o anticorpo. Então, é como se ela entrasse assim, corpo, não precisa fazer nada. A gente vai resolver. Ei, calma, faz nada, a gente resolve. Porque ele já é o anticorpo. Por isso que você diz que o soro é imunização passiva. Porque o corpo fica paradinho. Não se mexa não, quem vai resolver é a gente. Pode ficar parado. Então, o corpo não vai fazer nada. Você já está tomando um anticorpo. Agora tem um detalhe, tá? A memória imunológica é zero. Ah, André, então significa que se eu ficar doente 10 vezes, eu vou ter que tomar o soro 10 vezes? Vai. Diferente da vacina. Tem vacina que você toma reforço de ano em ano. Tem vacina que você toma reforço de 3 em 3 anos, 7 em 7 anos, 10 em 10 anos. Tem vezes que você só toma dose única. Porque dependendo da vacina, ela já gera memória. Aí quando você diz que vai tomar reforço, é porque você vai reforçar a memória. Você vai reforçar a memória imunológica. E tem vacinas que não precisa. É tanto que não tem, só tem dose única, acabou, é só ela. Diferente do soro, tá? A vacina estimula o corpo a trabalhar. O soro, olhe, não estimula, porque ele já é o anticorpo. O corpo fica paradinho. Então, não pode esquecer dessa diferença de soro e vacina. Cai muito no Enem, beleza? E com isso, a gente, fecha a aula 8 aqui, tá? E assim, obrigado pela paciência. Obrigado pela participação e olhe, espero vocês aqui na revisão, tá? Pessoas, beijo no coração. Valeu!